galera, voltamos agora para fazer a nossa revisão de bacias hidrográficas, parte 2, aqui do estado de Rondônia. Falamos aí sobre outras bacias do estado de Rondônia, né, professor Jorge? Que tem a sua importância também para a população que vive próximo a essas áreas. Não só para a população, como eu falei no início da aula, parte 1, mas é importante também para o estado, porque muitas das vezes a água desse rio está abastecendo outros municípios mais distantes. A água desse rio, muitas das vezes, ela é aproveitada para a agricultura, para a pecuária, para a agroindústria, para o agronegócio. Então, a gente tem esses recursos que fomos abençoados pelo Pai Celestial para a gente poder cuidar com muito carinho, com muita atenção, porque tem tanto lugar do mundo, galera, que não tem água da forma que temos aqui na Amazônia. É, professor Jorge? É isso aí. Mais um motivo para fazer uma reflexão, né? Exatamente. Você fala sobre o cuidado que a gente tem que ter em preservar, né? Exatamente. Preservar isso aí, porque, como a gente já viu no terceiro ano de Geografia Geral, o desenvolvimento tem que ser sustentável, né? Muito bem. Para nós e para as futuras gerações. Exatamente. Não tem que pensar só na gente. Com certeza. Se a gente fosse pensar só na gente, a gente poderia deixar a Lavante, é isso? E as coisas não estariam indo tão bem, quiçá para a futura geração. É isso aí. Beleza? Então vamos lá no quadro fazer a revisão dos principais pontos aí. Galera, de olho. Aula 6.2. Falamos sobre hidrografia rondoniense. Os rios estudados nessa aula foram o rio Mutum-Paraná, o rio do Jaci-Paraná, também o Jamari e o rio Roosevelt. Vamos começar relembrando algumas informações, professor Jorge, que falamos sobre cada bacia, que são subbacias do nosso rio principal, que é o rio Madeira. Até no início da aula falamos para vocês também sobre que esse conjunto de rios, que é formado pelo rio principal, o afluente, o subafluente, forma o que a gente chama aí de bacia hidrográfica. E a bacia do rio Mutum-Paraná, que é uma subbacia, ela está situada onde, galera? Falamos durante a aula, no noroeste, note aí, ó, deixa eu voltar aqui, no noroeste do estado de Rondônia, beleza? Noroeste do estado, a gente vai encontrar a bacia do rio Mutum-Paraná. Os municípios aí, ó, de Porto Velho e Nova Mamoré. A foz da bacia é o nosso rio principal, que é o rio Madeira. Então, a foz do Mutum-Paraná. Só para lembrar, o que é a foz? É aquele momento onde o rio finaliza, está desaguando agora em um outro rio de maior porte, ou se for fora, por exemplo, do continente, no oceano ou no mar. Então, é a foz, o final, o momento que aquele rio deságua em outro corpo d'água. Beleza? Anota essas informações, galera. E esse rio é importante porque, ó, dentro da proximidade desse rio, a gente tem uma reserva indígena, que é a Reserva Indígena Caripuna, que ocupa quase 48% de sua área total. Então, esse rio está cortando aí praticamente 50% de uma reserva indígena. Mais informações, vamos para o próximo rio. Bacia do rio Jaci-Paraná. O que falamos sobre o Jaci-Paraná? Ele é um afluente do rio Madeira, que se une aí, ó, a Jaci-Paraná, no município de Porto Velho, Rondônia. Os afluentes da bacia do Jaci-Paraná, falamos aí, eles crescem aonde? Lá no Parque Estadual de Guajará-Mirim. E essa região aí, ó, ela foi criada, dessa reserva, em 1990. O rio forma a fronteira oeste da reserva extrativista, falamos durante a aula,
de Jaci-Paraná, que foi criada em 1996. Então, geralmente, onde tem, galera, essas grandes áreas, corpo de água, rios, a gente tem áreas de reservas. E, em 1996, foi criada a reserva extrativista nessa proximidade do rio Jaci-Paraná, chamado também Reserva Extrativista de Jaci-Paraná. Falamos sobre o rio também, além do Jaci-Paraná, Rio Jamari. Ele nasce aonde? Jamari, falamos durante a aula, lá na Chapada dos Parecis. E vai desaguar onde? No Rio Madeira, juntamente com o Rio Candeias, com uma área drenada aí, ó, aproximadamente de 29 mil quilômetros. É a área do Rio Jamari. Qual que é a importância histórica do Rio Jamari para Rondônia? Dentro do Rio Jamari é a área que foi construída a primeira usina hidrelétrica aqui do estado de Rondônia, que foi a usina de Samuel. E falamos durante a aula que esse nome Samuel é por conta aí da proximidade daquela região da cachoeira chamada também de Samuel. Tudo bem, professor Jorge? Alguma informação? Tranquilo. A bacia hidrográfica do Rio Jamari também é divisa, está próxima ali à divisa dos municípios de Jorge Teixeira e Guajará-Mirim. Exatamente. Falamos também sobre a bacia do Roosevelt. Só lembrando também, né, que o Rio Jamari a gente falou durante a aula, Rogério, que é nela que está a usina hidrelétrica de Samuel, né? Exato. Vamos falar sobre o Rio Roosevelt agora. Olha só, ele é conhecido internacionalmente, falamos durante a aula, por conta aí da expedição de Rondon, que navegou, entendeu? Esse rio em 1913, em 1914, juntamente com o ex-presidente norte-americano, o chamado, né, professor? Roosevelt, Theodore Roosevelt, Isso. que emprestou o nome de Marechal Cândido Rondon, símbolo das expedições brasileiras no centro-oeste do Brasil. E aí fizemos por final, né, aí as informações, né? Do resumo, né, da aula sobre as bacias hidrográficas. As principais bacias. Então, como a nossa galera ficou atenta, professor Jorge, nessa revisão, a gente só vai falar o nome e lembrar que as principais bacias hidrográficas do estado de Rondônia, a gente tem aí Bacia do Guaporé, Bacia do Rio Mamoré, Bacia do Rio Abunã, Bacia do Madeira, Bacia do Rio Jamari, Bacia do Rio Machado e Bacia do Rio Roosevelt. Certo? É Bacia do Rio Roosevelt. Roosevelt. Não é Roosevelt, não. Falei Roosevelt? Falei Roosevelt. Não foi Roosevelt, não, né? Não, não foi. Foi Roosevelt. Roosevelt. Beleza, galera? Foi Roosevelt que a gente falamos. Então, fique atento. É piada, professor de geografia. Eu quase que... Aí eu lembrei na hora. Vai ficar em segredo essa piada. Beleza, galera? A gente volta aí daqui a pouco para fazer a correção da atividade. Então, arrepia aí e daqui a pouco a gente confere. Valeu. Tchau. E aí, galera, foi rápido demais, voltamos. Dessa vez não deu nem tempo para um café, né? Deu não. Deu não, a gente já teve que voltar e arrepiar nessa correção. Então, de olho na tela, vamos fazer a conferência agora das atividades. Questão 1. Em que rio está situado a usina hidrelétrica de Samuel? Vamos lá, professor Jorge. A. Rio Jamari? B. Rio Jaci-Paraná? C. Rio Roosevelt? D. Rio Machado? E aí? Rio Mutum-Paraná. E eu tô falando, né? Parabéns, obedeceu certinho. Tu fica falando, eu... Você tá de parabéns, você tá obediente, professor Jorge. Obediente, né? Tá demais. Puxa vida. E eu ainda fico feliz com isso, ó. Rogério, mas é isso, sem mais delongas,
Garotada acertou ou não? Acertou, certamente, que falamos várias vezes durante a aula e depois na revisão também. Então a galera ficou ligada, ela marcou a resposta correta, professor Jorge. Sem mais delongas. Vamos marcar logo a resposta correta. E o Jamari. Exatamente. E, Rogério, ainda tá de azulzinho, cor da água. Aí, ó. Pois é, Isso, olha aí. viu Ó. aí? Vou botar o verdinho de certo. Muito bem, galera, parabéns. Ninguém errou essa aí não, né? Não, tenho Tranquilo? certeza. Tranquilo. Suave na nave? Suave na nave. Beleza. Suave de canoa no rio Jamari? Suave de canoa. Pescando aquele tucunaré? Tem o tucunaré lá, tem, que é da Tem, Amazônia, né? opa. Então fechou. Vamos lá. Questão 2. A rede hidrográfica de Rondônia é composta por 7 bacias hidrográficas, fazendo parte desse conjunto os seguintes bacias. Exceto quer dizer que tem uma que não faz parte. Exatamente. Rogério, durante a aula você falou da bacia do Guaporé? Falei mesmo? Opa, então isso aqui tá certo, né? Com certeza. Você falou da bacia do Mamoré? Também. Beleza. Você falou bacia do Rio Madeira? Falei. Falou, todas vão para lá, né? Exato. Bacia do Jamari, tu falou? Também, professor Jorge. Beleza. Tu falou bacia do Rio Paraná? Não, falei de Paraná, não. Será, Rogério? Sim, professor. Bora aí, ó. Verdade. Então, não é bacia do Paraná. Nós não falamos sobre ela. Isso E ela mesmo. não faz parte da hidrografia de Rondônia, ok? Rogério, então essa aí tava mamão com açúcar, é? Tranquila demais, suave. Beleza. Questão 3. Olha, Rogério do céu, olha. FGV, meu amigo. Exatamente. Rogério, tu já fez alguma prova da FGV? Ah, muito difícil. É difícil? Difícil demais. Meu Deus do céu. Tenho até medo só de ouvir falar nisso. Ó. FGV 2018. É uma questão recente, né? Praticamente, né? Exato. Observe o mapa das principais bacias hidrográficas de Rondônia. Então, o aluno já está acostumado com essa imagem aí que a gente falou durante a aula. Sim, claro. E aí vem a pergunta. As áreas 1 e 4 indicam, respectivamente, as bacias dos rios. Rogério, explica aí para os queridos alunos o que é respectivamente. Que segue aí a sequência, né? É, a ordem, né? A ordem, ó. Tem que ser lá no 1. Isso, O tem que tá o falando? nome certo. O nome certo que E tá... o 4 também é o nome Também. certo. Ou seja, o primeiro que você vai ver, o 1 vai ser o primeiro e o 4 vai ser o segundo. Então, Exatamente. aqui, ó. 1, 2. 1, 2. E assim por diante. Exato. E essas áreas 1 e 4 é lá do mapa. Estão indicando Do mapa. do mapa. Muito bem. Vamos lá. Ó, 1 vou marcar aqui, ó. 1 e e 4. 4. A 4 é o quê, Rogério? E aí, galera, o que é a 4? Que falamos para vocês. Uma bacia muito importante aqui no estado de Rondônia. Ela, praticamente, essa bacia, ela é uma... Praticamente não, ela é uma bacia internacional, né? Nós falamos durante a aula, né, professor Jorge? Qual é o nome dessa bacia, você lembra? E aí, galera? A1 ou a 4? A1. A1, essa bacia internacional. Está presente aí em 2 territórios internacional, Brasil e Bolívia. E aí, qual que é essa bacia? E a 4, qual é? Galera, a 4. A É uma 4 É uma a que bacia chega aqui em muito Porto Velho. importante que corta a capital, Isso, está aqui, ó, Porto Velho. Porto Velho. Então, isso aqui, vamos começar escrevendo que é o Madeira. Exatamente. Então, se é respectivamente, a alternativa tem que falar primeiramente que é Madeira, né? Não, ó, vamos ver. 1 e 4. 1 e 4, volta Vamos lá, lá. vamos confirmar. 1 e 4. Ah, então, eu já falei exatamente. que é a 4. Então, já é o Madeira. O segundo. Ah, o segundo é o Madeira? É. Então já consegue eliminar essa questão, professor Jorge? Já era. Por quê? A única alternativa que tem Madeira, que vai ser a nossa 4 aí, vai ser o quê? A, C. Mamoré, ó, não tem. O 4 tem que ser Madeira, ó, lá que está falando lá. O segundo rio tem que ser Madeira. Então a gente não tem o Mamoré como número 4. Ji-Paraná, AB não tem Madeira. AD não tem Roosevelt.
Madeira, no caso também, né? E aí não tem Madeira. Então, Aí tem até Madeira, mas não é o primeiro. não é o segundo, no caso É o segundo, é o primeiro. Isso. Exatamente. E a gente quer respectivamente. Respectivamente, é isso mesmo. Beleza? Tranquilo? Tranquilo, professor Jorge. Alternativa correta, né? Questão 4. Novamente aí as bacias hidrográficas e vamos ao que se pede. Esse rio possui suas nascentes localizadas na Bolívia e, ao entrar no espaço geográfico brasileiro, recebe em sua margem esquerda o rio Guaporé, estabelecendo, a partir daí, o limite internacional entre os dois países. Ao longo do trajeto, drena as cidades co-irmãs de Guajará-Mirim, no Brasil, e Guaiará-Mirim, na Bolívia. Olha aí, Rogério, quer saber qual é esse rio? 2, o rio 2 agora. Esse rio possui sua nascente principal na Chapada dos Pacás Novos. Ao longo do seu percurso, até sua foz na margem esquerda do rio Madeira. Drena a cidade de Ariquemes, um dos maiores núcleos urbanos do estado de Rondônia. O barramento localizado nessa drenagem possibilitou a implantação da usina hidrelétrica de Samuel. Então, ele quer o quê? Que você consiga identificar. Os textos 1 e 2 referem-se, novamente, Rogério, respectivamente. Ok? Exatamente. Os textos 1 e 2 referem-se, respectivamente, às bacias hidrográficas assinaladas no mapas, com os números 1 e 3, 2 e 5, 4 e 6, 3 e 7, ou 5 e 1. Rogério do céu, não repetiu nada, meu amigo. Nada. E aí, não repetiu nada. Como é que resolve isso? Tem que lembrar do mapa, né? Vamos voltar lá, né? Então ele está falando, essa Samuel, ele pode lembrar até o nome do rio, mas aí o que ele tem que lembrar? Volta lá no mapa lá. Onde está localizado o rio Samuel? O rio Jamari, que está localizado aí, no caso, a usina de Samuel, né? Exatamente. Então, você até falou. Pois é. Rio Jamari, né? Rio Jamari. Poxa, Rogério, tu já falou. Não, é porque ele está pedindo o número, aí não está falando o rio, aí estou falando, mas aí tem que lembrar o nome do rio para poder chegar. Então ele quer que descubra o quê? Os rios que correspondem aos enunciados. Então, qual que é o rio lá do enunciado 1? Qual que é o rio lá do enunciado 2? É isso, professor Jorge? Exatamente. Ele vai ter que identificar. Então, a gente sabe que o rio lá do texto 2 é o rio Jamari, né? Isso. Coloque aí, volta lá no mapa lá. Que está sendo representado aí pelo número 5. Então, tem algum lugar que tem 5? Tem, ó. Não tem. Só 1, 5 lá. 2 e 5. Tem lá embaixo, mas aí não está na respectivamente. Sim. Não está respectivamente. Exatamente. Eu estou falando só do respectivamente. Então, o rio lá do texto 2... Tem que estar respectivamente. Exatamente. É o rio 5, que é o rio Jamari. E o rio 2, qual que é? Vamos observar. O rio 1. Ele pede aqui o rio Jamari. Volta lá, professor Jorge, rapidão. Só para a gente poder localizar aqui, ó. Então, o outro, ó, é o 2. Qual que é o rio 2? Qual que é o rio 2, galera? Que a gente falou durante a explicação para vocês. O rio 2 é o rio... O que está falando lá sobre, ó? Esse rio possui nascente localizada à vizinhança da Bolívia, vizinha da Bolívia, ao entrar no espaço geográfico, recebe na margem esquerda o rio Guaporé. Está falando do rio Mamoré. Então, é Mamoré e rio Jamari. Rio 1, no caso, o rio do enunciado 1 aqui, galera, é o rio Mamoré, que está sendo representado pelo número 2. E o rio do enunciado 2 é o rio Jamari, que lá no mapinha está sendo representado pelo número 5. Beleza. Entre os rios a seguir, o que possui a nascente localizada mais ao sul
no estado de Rondônia? É o Rio? Tranquilo, professor. Tranquilo, Rogério? Marca, marca, marca. Sem mais delongas, a gente viu que é o Rio Roosevelt. Exatamente. Rogério do céu. Fechou. Suave. Suave, galera. Então, aquela do mapa, respectivamente, você tem que pensar e marcar na sequência correta. Isso. Se fugir ali, tentar, aquele rio está certo, mas era para aparecer respectivamente, mas está na segunda opção. Está incorreto. Se for assim, né, professor Jorge? Ser respectivamente, na Tem. ordem que pede o enunciado. Exatamente. Então é isso, galera. A gente volta no próximo encontro. Valeu, tchau, até mais. Tchau.